Fala pessoal do YouTube, é isso aí. Tem momentos na vida que nós precisamos escolher as nossas prioridades. Ligar o modo John Wick. Se você não assistiu o vídeo do modo John Wick, volte e assista o modo John Wick que vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer por aqui. Fiquei 200 dias fora do YouTube, muita gente perguntando, pô Lincoln, por que você sumiu? Os vídeos estavam muito bons. E hoje eu vou explicar para vocês o que de fato aconteceu durante esse período aí. Pois é, galera, a gente precisa fazer algumas considerações aqui, né? O YouTube, para mim, sempre foi um hobby. O YouTube, quando eu comecei a fazer os vídeos do YouTube, eu não tinha como um objetivo fixo virar YouTuber, eu não tinha como objetivo ter um canal gigantesco, mas era muito mais um hobby mesmo. Acontece que eu tenho infelizmente isso, tá? Eu tenho um quê de perfeccionista. Então, para fazer as coisas, eu tinha que ir num estúdio, eu escrevia todos os roteiros fui eu que escrevi, eu fazia pausa por pausa, tinha que decorar aqueles roteiros, lembrar tudo que eu ia falar. Além disso, eu também gravava 5, 6 vídeos de uma vez. Então a produção de conteúdo do YouTube para mim, ela acabou ficando muito pesada, sendo que eu não sou um YouTuber e o meu negócio, meus empreendimentos não dependiam 100% disso. Eu percebi que em um determinado momento eu estava gastando muito tempo da minha rotina pensando nos vídeos, pensando em que eu poderia fazer vídeo para dar mais view, quais os assuntos mais buscados, como fazer uma thumb, como fazer um título, coisas que realmente estavam tomando muito tempo. E eu tenho 2 empresas, né, pessoal? Preciso cuidar de 2 empresas. Essas empresas, elas estão em fase de maturação e chega num determinado momento que a gente precisa fazer uma decisão. Pô, já estava com 30 mil inscritos no YouTube, algo que eu consegui em pouquíssimo tempo. Algo que realmente era admirável para muita gente, porque tem gente que demora anos e anos para conseguir 30 mil inscritos, e eu consegui 30 mil inscritos em alguns meses, porque de fato a produção do conteúdo estava legal. Eu sei que estava, porque eu perguntava para especialistas do YouTube, falava, cara, será que esse tema aqui, essa forma que eu estou gravando aqui, e todo mundo falou, pô, tá, realmente está muito bom, tá interessante, dá para continuar fazendo dessa forma. E eu continuei, estava dando muito certo. Entretanto, ali em maio, junho, julho, mais ou menos, eu tive que mudar o foco. Não sei se você sabe, vou gravar um vídeo falando sobre isso, mas eu acabei tendo uma lesão no meu joelho durante um treino de jiu-jitsu. Como eu vinha de um volume de treino muito alto ao longo dos meses anteriores, corrida, musculação, jiu-jitsu, fazendo muita coisa, eu tinha uma demanda energética muito grande. E de repente eu me vi fazendo um treino de musculação por semana, não podia correr mais, não estava fazendo mais o jiu-jitsu. Eu precisava destinar muito da minha energia. Foi aí que eu decidi dar um passo a mais, uma coisa que estava em planejamento para a empresa, para a abertura da minha clínica, de fato. E eu decidi fazer, eu preciso abrir essa clínica, eu preciso dar um passo a mais aqui. E o fato é que, para quem empreende, sabe que a energia que a gente demanda para você abrir uma empresa, para você contratar pessoas, para você treinar pessoas, é uma energia cognitiva, mental, muito maior do que se você fosse treinar para um Ironman, por exemplo. E isso é fato, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu, como nutricionista, eu atendo muitos atletas que fazem Ironman, que fazem Full Ironman, que fazem 70.3. E essa galera, muitas das pessoas que têm uma condição de vida boa, né, até por ser um esporte um pouco mais elitizado, eles falam a mesma coisa. Cara, se a gente vai fazer um projeto de empreendimento, se a gente vai construir alguma coisa, não tem como manter um alto nível de treinamento, porque o negócio, o empreendimento, ele suga muito da nossa energia. Então, basicamente, foi uma decisão que eu tive que tomar, que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que abrir mão do meu físico, do meu shape, né, porque eu estava treinando 2, 3 vezes por semana e estava machucado.
terei que abrir mão do YouTube, porque demanda muito tempo, terei que abrir mão de várias coisas para fazer esse empreendimento acontecer. E é assim que funciona na vida. A gente precisa destinar períodos para determinadas coisas. Eu nunca vi, pessoal, eu nunca vi uma pessoa de sucesso atuando em todos os setores da vida dela a 100%. Eu nunca vi isso. As pessoas conseguem manter as suas atividades, manter as suas funções com menores níveis, mas durante uma fase de foco, durante a fase John Wick, que eu sempre brinco com vocês, que eu coloco essa metáfora, não tem como a gente fazer isso. Pelo simples fato que, ao deixar de fazer o que você tem que fazer para o seu empreendimento, para o seu objetivo fixo, você acaba também deixando de lado muita da evolução desse negócio, mas pior do que isso, você acaba deixando uma pulga atrás da orelha no sentido de, cara, eu poderia ter feito mais. E essa sensação de eu poderia ter feito mais é uma sensação péssima em qualquer cenário, tanto na sua área físico aí, de treinos, mas principalmente na sua área profissional. Porque a sensação de eu poderia ter feito mais, ela acaba fazendo com que a gente tome decisões erradas nos meses seguintes. Coisas no sentido de, pô, eu preciso trabalhar mais horas, quando na realidade precisaria trabalhar com mais qualidade de horas. Ah, eu preciso desenvolver uma coisa diferente, muda o percurso. Mas na verdade o percurso sempre esteve correto. A pessoa quer mudar o percurso porque ela está insegura devido ao não comprometimento 100% com o que ele tinha proposto. Então eu sumi do YouTube não porque aconteceu alguma coisa ruim, e eu acho que até seria muito interessante para o algoritmo, né? No sentido, pô, vou provavelmente criar aqui um algoritmo, uma thumb e um título mais chamativo. Seria muito melhor para alcançar views se eu tivesse alguma coisa ruim para contar. Mas o fato é que não. O fato é maturidade. O fato são as escolhas que a gente tem que fazer. O YouTube ele nunca foi uma fonte de renda para mim, por mais que haja ads que receba alguma quantidade de dinheiro ali. O YouTube nunca foi uma fonte de receita para mim. Foi muito mais uma questão de branding, de marca, e muito mais uma questão de hobby, de gostar de falar de assuntos aleatórios que envolvem também a parte que eu trabalho, que é a parte de nutrição, mas não especificamente falando sobre isso, né? Muitas coisas que englobam o estilo de vida e bem-estar. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que, olha, o gasto de tempo que eu terei com isso vai ser muito grande, no formato que eu vinha fazendo, eu decidi parar. Né? E para muita gente, essa situação de, por que você parou, essa situação de parar de fazer alguma coisa, as pessoas se sentem até, muitas vezes, perdedoras, no sentido, pô, eu estou desistindo de alguma coisa. Você não está desistindo, entenda isso. Você não está desistindo de alguma coisa se você está abrindo mão de algo para a construção de algo ainda maior. Essa distinção é muito importante. Tem muita gente que carrega consigo essa ideia de nunca desistir. E eu acho isso uma das maiores besteiras da vida. A gente tem que insistir muito nos projetos, a gente tem que fazer as coisas, ou tentar fazer as coisas acontecerem no máximo possível. E o fato é o seguinte, muitas vezes a gente vai ter que desistir de algumas coisas. Sejam essas coisas porque elas não estão dando certo, tá? Ou então porque aparecem outras coisas melhores na nossa vida. Ou outras responsabilidades maiores que forçam a gente a desistir. Eu falo para vocês que eu venho de uma cultura de treino de musculação, de academia, desde muito jovem. Desde 2007, mais ou menos,
que até teve o primeiro boom de musculação aqui no Brasil. As pessoas começaram o crescimento das academias foi bem grande nessa época, foi bem exponencial. E eu lembro que tinha algumas pessoas que queriam ser atletas. Essas pessoas queriam ser atletas em momentos errados, né? Hoje existe uma possibilidade maior da pessoa ter um desenvolvimento profissional dentro da área. E até mesmo se não for profissional dentro da área, ela consegue ser um personal trainer de sucesso, vender as suas consultorias e assim por diante. Mas na época isso não existia, né? Na época não existia nem a questão da consultoria online. Eu lembro que muitas pessoas dessa geração que treinavam comigo, que era até um pouquinho mais velha algumas vezes, não se especializaram. Foram pessoas que não procuraram estudar, foram pessoas que não procuraram se formar, mesmo que seja na área da educação física, para posteriormente trabalhar com isso. Eram pessoas que viviam, que gastaram a sua juventude em treino anabolizante e trabalhos aleatórios, né? Trabalhos de rotatividade. As pessoas trabalhavam 1, 2, 3 meses de alguma coisa, como sempre priorizavam treino, descanso, essas coisas, não se dedicavam muito ao trabalho e eram demitidas, ou trocavam de trabalho, ou ficavam fazendo bico, simplesmente para alimentar um sonho que era praticamente impossível para aquela época. O fato é que hoje, se eu olho para essas pessoas, a maioria delas já chegaram, muitas passaram ali nos seus 45, 50 anos, são pessoas que não construíram nada. São pessoas que até hoje vivem em trabalho, pulando de trabalho em trabalho, porque não tiveram especialização. São pessoas que não se formaram na área, que poderiam hoje estar trabalhando como um personal trainer, que poderia hoje ter alguma coisa vinculada a esse estilo de vida. Mas não, muitas dessas pessoas desperdiçaram a juventude com esses sonhos praticamente impossíveis, sem ter realmente um pé no chão e entender como que a vida funciona, entender que a vida não é feita de chocolate, entender que a vida é realmente difícil para todo mundo e que são poucas pessoas que têm sorte na vida de fazer as coisas acontecerem rápido e exponencialmente. A gente sabe que isso é quase impossível, que para a maioria de nós, assim como eu, você que está assistindo, a construção ela é lenta, né? A gente tem essa ideia, devido à internet, de que as coisas acontecem muito rápido, porque o nosso ambiente está contaminado, de pessoas que em 2, 3 anos conseguem milhões e milhões. Isso não é o normal, isso não é o natural. O nosso ambiente é contaminado com esse tipo de pessoa e a gente começa a achar que isso é normal. Isso não é normal, tá? Isso não quer dizer que você não vá conseguir, mas isso quer dizer que não são todas as pessoas que vão conseguir e que muitas pessoas que, ao tentarem especificamente isso e não passar por todo o processo lento e de desistências que existe, essas pessoas vão perceber que em alguns anos elas não vão ter construído nada, essas pessoas não vão ter se dedicado de fato a alguma coisa porque queriam um resultado muito rápido, muito exponencial. E acabam até não guardando dinheiro, acabam até investindo em coisas erradas, buscando de fato esse crescimento exponencial que as chances são que não vai vir. Pensando nisso, e eu sempre com o pé no chão, esse foi o motivo de eu não estar utilizando o YouTube. Foi um motivo de eu tenho que trabalhar em algumas plataformas. Hoje, a plataforma do Instagram e também as plataformas de tráfego, trazendo leads e conversando com os leads diretamente, são métodos que me trazem muito mais, um faturamento muito maior, um crescimento muito maior. Então essas são as coisas que eu vou priorizar, mesmo não gostando de Instagram, mesmo tendo que investir em tráfego, trabalhar em cima disso, e preferindo o YouTube, mesmo com todas essas questões, eu ainda tive que abandonar o YouTube
por um tempo. Porque o YouTube para mim é um hobby, estava sendo um hobby, uma coisa legal. Então pensando nisso, eu até estou mudando as configurações de como eu vou produzir conteúdo de agora em diante. Eu sei que muita gente gostava do jeito que eu produzia conteúdo, das edições, que as edições eram muito boas, o editor era muito bom, mas o fato é que não é viável para mim, né? E eu não sou youtuber. O que é viável para mim é isso, é colocar a câmera aqui no carro e sair conversando com vocês. Isso é viável para mim e assim eu consigo manter um hobby, passar as informações que eu acho que são relevantes para vocês e para melhorar o estilo de vida, bem-estar, nutrição, englobando toda aquela questão que a gente já sabe. Mas tem que ser dos meus modos, né? E não como o algoritmo dita, e não como a questão social dita, porque não é meu trabalho, né? Eu faço porque eu gosto, mas não é meu trabalho.